Olá, professores e professoras, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo mais uma série com 7 vídeos, onde eu explicarei o que é a PNA e qual a importância desse documento para o Brasil. A Política Nacional de Alfabetização foi lançada em 2019 e vocês podem encontrar esse documento online. Esse é o link e eu vou deixar também esse link aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo que vocês entrem nesse link e leiam esse documento porque é realmente muito bom. A PNA tem como finalidade contribuir com as decisões nas políticas e práticas educacionais que afetam a alfabetização. E eu acredito que esse documento é um marco, porque ele vai oferecer valiosas contribuições teóricas apoiadas em pesquisa. Como eu venho falando aqui no meu canal já há muito tempo, todo o meu trabalho, eu baseio em pesquisa, né, principalmente focando a psicologia cognitiva da leitura. Essa é uma ciência que já existe já desde 1950, até um pouco antes, e vem se fortalecendo no exterior desde 1970. No Brasil, está aumentando gradativamente o número de pesquisas apoiadas na psicologia cognitiva da leitura e agora com a PNA, a ideia é difundir nacionalmente essas contribuições teóricas. Para a elaboração da PNA, foi criado um grupo de trabalho muito especial. Tem muita gente importante no Brasil, pessoal da Secretaria de Alfabetização, da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria Executiva, enfim, da CAPES, e ainda foram convidados muitos pesquisadores importantes, nacionais e internacionais, que trouxeram muitas contribuições para a teoria que vai ser apresentada aqui nesse documento. O grupo de trabalho contribuiu com a teoria, mas também eles estudaram muitas experiências de êxito em estados e municípios brasileiros com relação à alfabetização. Tá? Bem como outros países, né, que têm as suas políticas públicas de alfabetização com base na pesquisa, né, nas evidências científicas da psicologia cognitiva da leitura. E com todo esse esforço, esse grupo de trabalho tenta criar melhores condições para o ensino e a aprendizagem das habilidades de leitura e escrita no nosso país. Então, esse é o sumário e eu vou falar brevemente o que vocês vão encontrar em cada tópico. Então, no capítulo número 1, na contextualização, eles vão falar um pouquinho do cenário atual da alfabetização, como que se encontram os índices de alfabetização no Brasil e que são horríveis, vocês verão quando lerem o documento. Depois eles fazem uma linha do tempo, onde eles vão trazer um pouquinho dos marcos históricos com relação a progressos na educação e alfabetização. Então, eles apontam a Lei de Diretrizes e Bases, o relatório de alfabetização infantil em 2003, a primeira edição da Avaliação Nacional de Alfabetização, que é a conhecida ANA, também a criação da BNCC em 2017, o programa Mais Alfabetização, enfim, eles passam um pouquinho sobre esses marcos históricos. E por fim, fala-se um pouquinho, né, desses marcos históricos internacionalmente, em outros lugares. E eles dão uma boa atenção para o que aconteceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos discutiu essa questão da alfabetização por muitos anos. Houve uma guerra de métodos, porque a alfabetização realmente, alguns anos atrás, foi para o buraco. Os índices de alfabetização estavam terríveis e o país decidiu que precisava fazer alguma coisa. Então, criaram um grupo de trabalho e depois de uma rigorosa análise de muitas pesquisas, esse grupo de trabalho criou um relatório chamado National Reading Panel no ano 2000. E nesse relatório, são identificados 5 pilares para uma alfabetização de qualidade. Desde então, esse relatório tem sido usado como referência para a elaboração de uma política de alfabetização em muitos outros países.
No capítulo 2, eles vão apresentar oficialmente, né, o que é uma alfabetização baseada em evidências e o que é a ciência cognitiva da leitura, que eu achei que ficou muito bem escrito. E depois eles vão tratar da questão da literacia, né, que é realmente tentar fazer com que esse termo seja usado, mais usado no nosso contexto educacional. Porque o que acontece? A alfabetização é o processo de aprender a decodificar e codificar, né? Escrever de fato, entender que as letras representam os sons e escrever. E o letramento é aquela coisa mais ampla, que você introduzir diferentes gêneros textuais. Então, eles propõem que a gente use o termo literacia, que literacia vai englobar tudo isso. É o conjunto dos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à leitura e escrita, que pode ser desde os vários níveis, né? Desde o mais básico, como a questão de aprender a ler e escrever, como a questão de ler e escrever de modo produtivo e eficiente, para de fato produzir conhecimento. Esse termo é muito usado internacionalmente, tá? Em Portugal eles usam, em outros países eles usam, e ele deriva do termo literacy, do inglês. E a PNA então propõe que a gente passe a usar esse termo, porque aí nós estaríamos alinhados com o que tem sido produzido em ciência internacionalmente. Aí eles vão tratar do termo literacia emergente, né, que é todos aqueles conhecimentos e habilidades e atitudes que a gente tem com relação à leitura e escrita antes de desenvolver a alfabetização. Eles vão falar um pouquinho da importância da família, né, como a literacia familiar é importante, é a base para a criança. E também vão trazer um pouquinho a questão da matemática. A questão da matemática não é muito aprofundada nesse documento, mas eu gostei de que ela está aqui e é dado uma atenção para ela. Depois, apoiados na neurologia e na ciência cognitiva da leitura, os especialistas desse documento vão explicar um pouquinho como as crianças aprendem a ler e escrever e o que, que a gente precisa fazer para que elas aprendam de modo eficaz na educação infantil e no ensino fundamental. E também tratam aqui da alfabetização dos jovens e adultos. E por fim, eles vão falar um pouquinho da PNA, quais são os objetivos, as diretrizes, ou seja, o passo a passo para que isso dê certo. Aí eu trouxe aqui uma frase de um especialista, que é Catherine Snow, uma pesquisadora muito importante, influente nessa área, e ela diz o seguinte: devemos ensinar explicitamente as crianças a converter letras em sons? Sim, claro. Essa é uma das principais habilidades que os bons leitores adquirem. Devemos ensinar as crianças a ler textos fáceis, com palavras familiares? Sim, claro. É desse modo que elas desenvolvem fluência e automatismo. Devemos nos concentrar em ensinar vocabulário e conteúdo? Sim, claro. É assim que elas desenvolvem o conhecimento que sustenta a compreensão. Devemos expor as crianças a histórias instigantes? Sim, claro. É assim que elas aprendem sobre narrativas e se sentem mais motivadas a ler. Todas as divergências sobre o ensino de leitura começam com a alegação de que é preciso fazer uma ou outra dessas coisas no começo da alfabetização. Na verdade, temos que fazer tudo isso. Então eu achei essa frase assim sensacional, porque desmistifica essa ideia que a gente tem no Brasil de que é uma coisa ou outra. Se eu faço isso, aquele outro não pode. Ou porque eu estou trabalhando assim, daquele outro jeito não vai dar certo. A gente precisa fazer tudo, tudo o que for possível, né, para que as crianças aprendam. E as respostas estão nas pesquisas. As pesquisas vão nos dizer o que dá certo, o que está dando certo, né? Então é preciso apoiar o nosso trabalho de alfabetização em pesquisa. Bom, a PNA, apoiada nas descobertas do National Reading Panel,
vai dizer que existem 6 componentes essenciais à alfabetização. 5 desses componentes são os componentes que o National Reading Panel propôs, tá? E aí a PNA acrescentou a produção escrita a eles. Vamos ver agora quais são esses componentes. Primeiro, a consciência fonêmica. Segundo, a instrução fônica sistemática. Terceiro, a fluência em leitura oral. Quarto, o desenvolvimento do vocabulário. 5, a compreensão de textos. E 6, a produção escrita. A minha ideia, a partir de agora, é criar um vídeo para cada um desses componentes. Porque o que acontece? A PNA vem com a teoria dizendo que é bom, mas novamente eu vejo que muitos professores ficam perdidos porque você tem a teoria e você não sabe ainda como transformar aquilo em prática. Então a minha ideia é fazer um vídeo para cada um desses componentes e trazer para vocês algumas atividades práticas que vocês podem desenvolver para que o trabalho em sala de aula seja um trabalho apoiado nas teorias que a PNA está trazendo para a gente. É por isso que eu disse que eu vou fazer uma série de 7 vídeos. Então, esse foi o primeiro, que é a introdução, e a partir daqui a gente vai ver cada um desses componentes. E para finalizar essa introdução, eu vou trazer uma fala da professora Maria Regina Maluf. Ela é sensacional e ela está sempre falando da questão de alfabetização para todos, né? Então, vamos ver o que ela diz. O analfabetismo nos dias atuais está claramente associado a condições adversas de vida, geralmente relacionadas à pobreza e geradoras de diferentes formas de vulnerabilidade social, que se expressam em moradia e saneamento precários, meios de subsistência quase inexistentes e falta de oportunidade de usufruir de todos os direitos e deveres da cidadania. Quando as crianças aprendem a ler e a escrever, elas adquirem um meio eficaz para conhecer e agir sobre o mundo à sua volta, possibilitando a abertura de novos caminhos para a equidade social. Nesse início de século XXI, a alfabetização eficaz é tema global, cada vez mais prioritário nos países desenvolvidos. Assim, aprender a ler tornou-se direito de todos e necessidade primária no mundo desenvolvido. Estou com ela, não abro mão. A gente precisa alfabetizar todos para a cidadania. E é isso, pessoal. Eu vou parando por aqui e vejo vocês na sequência desse vídeo, onde vou falar sobre consciência fonêmica. Um grande beijo, obrigada por terem ficado comigo até agora. Tchau!